Esther capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque essa era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: Por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso para Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Dá uma pausa aqui, igreja, vamos entender o porquê dessa rixa, o porquê desse desentendimento, o porquê de Mordecai não se dobrar diante de Amã, uma autoridade constituída pelo rei, e o porquê de Mordecai, de Amã se sentir tão zangado, tão indignado, tão furioso, ao ponto de dizer: eu não quero só matar Mordecai, que não se dobra diante de mim, mas eu quero matar todo o povo, toda a raça dele, ele é judeu. E de onde é que vem tudo isso? Por que tudo isso acontece? Isso tudo está acontecendo na capital do Império Persa, Medo-Persa. Houve vários impérios no decorrer da história, vários. O Egito, no passado, era um império que dominava sobre muitos povos. Depois do Império Egípcio, houve o Império Babilônico, anos depois. Aliás, o Império Assírio, anos depois. E depois do Império Assírio, o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico vem o Império Medo-Persa, que é esse aqui que nós estamos falando. Depois o Império Grego e depois o Império Romano até os dias de Jesus, passado um pouco dos dias de Jesus. E nesse império havia o rei chamado rei Assuero. A capital ficava numa cidade chamada Suzã, era ali onde ficava o rei, o palácio do rei. E nesse império haviam povos de todas as raças e misturadas, porque quando a Assíria, um outro império antes, veio e tomou o povo de Israel, colocou outros povos no lugar, fizeram uma troca de povos. E o povo judeu foi espalhado, assim como outros povos também foram espalhados. Então havia uma mescla, o povo já não era mais o povo nascido, original do seu lugar. Então haviam judeus ali na capital, na cidade de Suzã. E haviam outros povos, muitas raças ali misturadas. Mas Mordecai, que é um dos personagens aqui, ele é judeu, ele é do povo de Deus. Amém, igreja? Este comandante, esse general, esse homem que era o segundo depois do rei, ele era amalequita. A Bíblia diz aqui, Amã, filho de Amedata, Agagita. O que quer dizer? Agagita quer dizer da descendência de Agag. Agag era um rei amalequita. Esse rei amalequita chamado Agag era o rei que Saul não matou quando deveria ter matado. Lá em Moisés, os amalequitas tiveram uma batalha contra o povo de Deus, os hebreus.
Mas eles foram malvados, eles atacaram o povo judeu quando eles estavam cansados com sede. Não foi uma batalha justa, quando eles estavam atravessando pelo deserto. E aí Deus diz para Moisés: eu vou exterminar os amalequitas. Vai haver guerra geração após geração, até que eu extinga os amalequitas da face da terra. Eles serão eliminados. E Deus vai cumprir isso, queria cumprir isso lá com Saul. E quando os amalequitas são entregues nas mãos de Saul, Saul não cumpre o que tinha que cumprir, porque o próprio Samuel disse para ele aquilo que Deus tinha dito para Moisés: os amalequitas têm que ser exterminados. O que Saul faz? Poupa o rei, não mata o rei Agag. E porque ele não fez aquilo naquele momento, então houve descendência ainda dos amalequitas. E aqui está, anos depois, Ramã fazendo guerra contra judeu. Então, para você entender, Mordecai ele não quer se dobrar, não é capricho. Mordecai ele não quer se inclinar diante daquele homem, não é pessoal. Aquele é um povo, ele é descendente de um povo que é inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Ele está olhando para um cara ali, tem uma memória lá do passado. Você é descendente de um povo que Deus não gosta, que Deus não quer. E no passado tinha isso, amém, igreja? Hoje você não pode olhar dessa forma para as pessoas, mas no passado, olho por olho, dente por dente, era assim que funcionava. Está entendido para você? Então não é assim hoje. Então ele está olhando para aquele homem que é uma autoridade sobre ele, a autoridade máxima depois do rei, e ele tem que se curvar, ele tem que se inclinar, mas ele tem uma memória que aqueles outros colegas não têm, porque não são judeus, não sabem o que os judeus passaram nas mãos dos amalequitas, mas ele sabe, ele conhece a história. Então ele olha para aquele homem e ele fala: eu tenho que me dobrar diante desse cara que matou o meu povo, matou mulher, matou criança, matou, e não era nem para ele estar aqui. Era por isso que o judeu Mordecai não se dobrava. E quando a Bíblia diz, nós lemos aqui que Ramã ele quer matar não só Mordecai, ele quer matar o povo judeu. É a vingança, porque ele também sabe da sua história. Os judeus sempre quiseram extinguir a nossa raça. Os judeus sempre quiseram matar os amalequitas. E agora eu sou esse homem de autoridade. Agora eu posso fazer por onde acabar com a raça deles. O Deus dos judeus disse que a nossa raça tinha que ser exterminada. Mas olha eu aqui, olha eu cheio de autoridade. Então agora eu vou mostrar que sou maior do que o Deus deles. Eu vou acabar com a raça, não só de Mordecai, que me afronta, mas de todo o povo judeu. Está dando para entender direitinho até aqui, igreja? Eu estou falando tudo isso para você entender a razão, o motivo, por que isso aqui está acontecendo. Agora vamos continuar a leitura, versículo 7 em diante, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, guarda isso aqui, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino. Olha como eles estavam espalhados, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executaram a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel de sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo
o que quiser. Dê outra pausa aqui, igreja. A Bíblia diz que houve um momento em que esse homem, ele decidiu que ele faria alguma coisa com o povo judeu. Que momento foi esse? A Bíblia é específica e fala do momento. Era o mês de Nissan, primeiro mês do calendário judaico. Que mês é esse, igreja? Esse é o mês que se celebra a Páscoa, a principal festa dos judeus. E os preparativos, eles vêm desde muito antes da data, que era no dia 14. Então já começa o mês, já preparando, já há um clima de festa, de celebração dentro deles. E você não tem ideia de como o judeu, ele festeja, de como o judeu vive a sua comemoração, mas vive mesmo. Tudo aquilo que Deus determinou na lei, até hoje, os judeus ainda hoje, que ainda seguem a religião judaica, eles são fervorosos no seu calendário, nas suas festas. Quem está entendendo direitinho? Então era um mês para eles, era o mês mais importante, era um mês que celebrava a festa da Páscoa, não se falava em outra coisa, não se pensava em outra coisa, era um mês de celebração, de festa. Mas olha que parece uma coincidência, porque no mês que eles estão em festa, no período que eles estão ali para celebrar, alguém está planejando destruir a vida deles. Isso aqui tem muito a ver com a nossa vida. Enquanto você vive um momento de alegria, celebrando uma vitória, celebrando uma conquista, ou até mesmo celebrando a vida, que já é o maior dos milagres que Deus nos deu nessa terra, amém, igreja? Você está feliz da vida? Por quê? Não tem porquê eu estou feliz. Nem sempre precisa ter uma data, nem sempre precisa ter uma comemoração, porque a alegria flui dentro do filho, da filha de Deus. E tem dias que essa alegria ela é mais intensa, ela flora, você acorda e que coisa, que dia diferente é esse, maravilhoso é esse. E às vezes, enquanto você está festejando, no mesmo momento, tem alguém reunido, tem alguém em acordo com outro, planejando destruir, arruinar, turvar a sua água, acabar com a sua felicidade. Então, curiosamente, meio que coincidência, parece uma coincidência, quando eles estão celebrando, transbordante de alegria, alguém está maquinando destruir esse povo. E não é só Mordecai, é o povo todo, os judeus no mundo todo, mesmo espalhados, nesse mês só pensava na Páscoa. E ali está um homem chamado Ramã, pensando em destruir a felicidade não só de um, mas de todos os judeus. Então eles se reúnem, eles entram num lugar, numa sala, e falam: vamos fazer um sorteio aqui para decidir quando é que nós vamos acabar com eles. E naquele mês, naqueles dias, eles resolvem fazer isso contra os judeus. O que é que esse homem que é íntimo do rei, ele faz? Ele vai até o rei e fala: ó rei, tem um povo aí, tem muitos povos no seu império, mas tem um povo específico, os judeus. Eles não estão nem aí para as suas leis, as leis deles são outras. Ele estava incomodado com a lei de Deus. E quando ele diz eles não cumprem a sua lei, a lei do rei, mentira. Ele estava preocupado porque Mordecai não se dobrava diante dele, era dor de cotovelo. Ó rei, esse povo aí, o senhor precisa acabar com eles, porque eles não obedecem à sua lei. Mentira. Se ele fosse falar a verdade, ele diria: tem um homem aí que não quer se dobrar diante de mim, e eu fico mordido com isso, e eu não gosto disso. Se ele fosse sincero, era isso que ele ia dizer. Tem um homem aí que eu passo por ele, ele é o único que não se ajoelha, não beija a minha mão, não se dobra diante de mim, e eu não estou gostando disso, eu quero acabar com ele. Se ele fosse sincero. Mas ele fala: ó rei, esse povo aí não gosta do Senhor. Não, esse povo aí, eles têm uma outra lei, eles pensam diferente, e o melhor é o Senhor acabar com eles, destruir todos eles. E ele faz uma proposta tentadora.
porque esse rei tinha perdido uma guerra para os gregos. Isso aqui não está na Bíblia, mas a história vai mostrar isso. Uma guerra muito cara, muito custosa, e ele tinha perdido. Os cofres do rei tinham se esvaziado. E qual é o plano dele? A gente vai exterminar os judeus, a gente pega todo o espólio, todos os despojos dos judeus. Os judeus sempre foram prósperos, apesar da vida simples que levavam, tinham muita riqueza. E quando eu acabar com os judeus, eu vou trazer muita prata para o cofre do rei. Era um plano. Se eu falar para o rei está com dificuldade financeira por causa da guerra que perdeu. Se eu falar para ele que eu vou trazer muita prata, o rei não vai dizer não para mim. Eu vou executar o meu plano. Mas o rei não fez caso da prata e acabou aceitando a ideia daquele homem e deu autorização para que ele então perseguisse e matasse os judeus. Está claro para você até aqui? Eu posso continuar, igreja? Vai lá no capítulo 5, versículo 14, para você ver a que chegou isso, a que ponto chegou isso. Eu estou resumindo o máximo que eu posso. Versículo 14 do capítulo 5 diz assim: Então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os amigos dele disseram: Mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. A decisão foi tomada aqui, igreja. Olhe para mim, por favor. Eles escolheram uma data, havia um momento em que eles exterminariam o povo judeu, todos eles. Eles decidiram isso enquanto eles celebravam, que mais lá na frente isso aconteceria. Só que nesse meio tempo, Ramã não aguentou quando ele passou mais uma vez por Mordecai, e Mordecai não lhe deu a reverência que ele esperava. Ele falou: quer saber? Eu estou muito feliz, olha a cadeira que eu me assento. Eu estou muito feliz, olha a autoridade que me foi confiada. Mas tem uma coisa que eu não estou aceitando. Você pode ler depois a história na sua casa. Mas tem uma história, nem com toda essa autoridade, nem com toda a pompa, nem com toda a riqueza, nem com o império todo aos meus pés eu estou contente. Porque tem um homenzinho chamado Mordecai, judeu, que não beija a minha mão, que não se curva diante de mim. Eu trocaria tudo para ver esse homem morto, em outras palavras. Olha a birra que ele está com Mordecai. Eu faria qualquer coisa, eu trocaria tudo para que esse homem viesse e se ajoelhasse diante de mim. Então ele já não espera aquela data que eles tinham marcado por um sorteio que fizeram. E ele diz: eu quero agora, eu quero já, eu preciso eliminar esse homem. Os judeus podem ser mortos naquela data, mas Mordecai não. Mordecai, eu quero acabar com ele agora. Ele me insulta, me provoca, e eu quero acabar com ele. Aí a mulher de Ramã, os seus amigos mais próximos, mais íntimos, falam: faz o seguinte, prepara uma forca, enforca esse homem, depois você faz o que tem que fazer com os outros judeus. O rei já te autorizou, mas ele, que é a pedra do teu sapato, enforca ele agora. Faz uma forca bem grande, que é para impressionar, que é para mostrar para as pessoas: olha o que Ramã faz com quem cruza o caminho dele. Essa forca era enorme, 22 metros de altura. Faz isso, enforca o judeu, para todo mundo ver que não brinca com você, que ninguém pode brincar com você. Amém, gente? E ele toma essa decisão, e essa forca é feita. Começam a construir a forca. Agora vai no capítulo 6, versículo 1. Começa assim: naquela noite, repita comigo, naquela noite, o rei não pôde dormir. Vamos seguir lendo. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, aquele judeu, é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero.
Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Hamã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Hamã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Hamã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Hamã entrou. E o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Hamã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, senão a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Faz uma pausa aqui, igreja, deixa eu explicar para você. Hamã decidiu construir a forca em um dia. Quero que você atente para dias, épocas. Eu quero uma forca, construa uma forca, eu gostei da ideia, eu vou enforcar Mordecai. A Bíblia diz que naquela noite, quando a decisão está tomada de exterminar a vida de um homem, naquela noite, o rei não consegue dormir. E o rei se lembra de um livramento que ele recebeu, porque 2 homens queriam matá-lo. E quem é que estava ali e ouviu o plano? O judeu Mordecai. O judeu Mordecai contou para os eunucos, os homens de confiança do rei. E o rei foi livrado da morte. Naquela noite o rei começou a lembrar de tudo isso. E o rei faz uma pergunta: quando isso aconteceu? Naquele dia que eu fui livrado da morte. O rei não conseguiu dormir naquela noite, pensando nisso. Naquele dia, quando era para eu ter sido morto, quem foi que teve a ideia? Quem foi que fez alguma coisa para me livrar? Foi Mordecai, o judeu. E foi feito alguma coisa para honrar esse homem que salvou a minha vida? Não, não foi feito nada, rei. Pois então vai ser feito. Eu quero honrar esse judeu, eu quero honrar Mordecai, eu quero dar a ele uma honra tão grande, tão grande, tão grande. E eu não sei o que fazer, eu quero o conselho de alguém. Quem é que está aí, por aí, andando por aí? Talvez ele tenha ouvido os passos. É Hamã. O que Hamã estava fazendo ali? Pedir autorização para enforcar o judeu Mordecai. Você lembra que eu falei que enquanto eles celebravam a Páscoa, alguém planejava destruí-los? Agora a coisa inverte. No dia que Hamã quer a cabeça de Mordecai, Deus está querendo honrar Mordecai usando o rei para isso. Amém, igreja? Olha como Deus trabalha, você já vai entender onde eu quero chegar. Olha que ironia. Quando eles comemoravam a Páscoa, o mês principal dos meses, diz a Bíblia, o principal dos meses, celebração da Páscoa, eles estão felizes. Alguém na sordina quer destruí-los. E às vezes a gente sabe disso, a gente tem conhecimento disso, e a gente até fica um pouco entristecido com Deus. Fala: Deus, como é que o Senhor pode deixar tal coisa acontecer? Como é que o Senhor permite que a ira, a inveja, a raiva de alguns siga adiante, o plano deles marche em frente? E parece que Deus não faz nada, parece que Deus deixa. Eu estou festejando e tem gente querendo tirar a minha vida, mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém, igreja? E quando Hamã decide, ele vai para a forca. Eu estou indo lá para o palácio, eu estou indo lá só avisar o rei que eu vou enforcar
Mordecai. Naquela mesma noite, o rei não dorme e decide honrar a Mardoqueu. Diga glória a Deus. Deus, Ele impressiona às vezes, igreja. Às vezes o livramento, a resposta, o milagre, a saída, o escape vai vir no último momento, mas vem, sempre vem. Olhe para mim, o seu inimigo pode criar estratégias contra você. Deus é muito melhor estrategista do que o seu inimigo, do que o seu adversário. Eu festejando, meus inimigos querendo me destruir, agora inverte. Meus inimigos decidem, de fato, já não era mais uma ideia, era fato. Decisão tomada, vou destruir. Deus, naquela noite, decide que ninguém vai destruir coisa nenhuma. Mas ao invés de derrota virá vitória, ao invés de desonra virá honra. Diga glória a Deus. Ao invés de destruição virá exaltação. Percebe como Deus trabalha? E olha como Deus é maravilhoso com os seus, com o seu povo. Tudo decidido, tudo definido, é isso, vai acontecer. Eu tenho autoridade, eu tenho o consentimento do rei. Eu posso tomar esse tipo de decisão, está tomada. Gente para apoiar não faltava, até a esposa apoiava, os amigos próximos apoiavam. Vai acontecer, eu, Ramã, estou dizendo, vai acontecer. Mas a palavra final na vida de um filho de Deus não é a de ninguém, a não ser a do próprio Deus. E Deus estava dizendo, não vai, não vai e não vai. Esse versículo 1 do capítulo 6 aqui é um divisor de águas da história de Mordecai e do povo judeu. É como uma dobradiça. Até aqui, Ramã prevalecendo, arquitetando, fazendo tudo o que queria, e parecia que o seu plano estava indo muito bem, e não tinha como não acontecer. Do versículo 1, que é onde diz, naquela noite o rei não pôde dormir, a história se inverte. E agora é Ramã que começa a ser prejudicado. Nós vamos ler só mais um pouquinho aqui, você vai entender. E agora é Ramã que começa, o perseguidor começa a ser perseguido. Aquele que queria matar, agora vai ser morto. Aquele que fez uma forca, agora vai ser pendurado nela mesma. Amém, igreja? E agora o povo judeu e Mordecai começa a ser exaltado. Naquela noite, na noite que seria decretada a sua morte, tem livramento para você até no último instante, no último momento, no último dia, na última hora, tem livramento para você. Amém, igreja? Então você percebe que esse Ramã está por ali caminhando com uma intenção. Qual é a intenção? Vou comunicar ao rei o que eu vou fazer. A forca já está lá sendo feita, só vou avisar ele e já era. Aí o rei escuta. Coincidência? Não, Deus criou aquele momento. Quem está aí? Ah, é Ramã. Que beleza, é Ramã que está aí. Eu vou pedir a ideia dele. Ele é um homem brilhante, ele é um homem que tem visão, ele é o meu braço direito. Deixa eu falar com ele, traz ele para cá. E Ramã entra e o rei fala, me dá aqui uma sugestão, Ramã. Eu quero honrar uma pessoa no meu reino. O que eu faço para honrar essa pessoa? Mas não é qualquer honra, eu quero honrar sim muito. O que Ramã pensa? Essa pessoa sou eu, só pode ser eu. Quem mais seria? Aí ele pensa alto, aí ele sonha alto, aí ele dá uma ideia grande. O senhor pega o seu cavalo, o cavalo que usa até uma coroa, põe um homem vestido com as suas vestes. Olha o que ele queria. Isso é o que ele queria. Montado nesse cavalo, desfila pela praça central dizendo, é assim que se faz com um homem a quem Deus deseja honrar. Mas enquanto ele falava, na mente dele ele imaginava quem? Ele mesmo. É comigo que o rei quer fazer isso. O rei não vai fazer isso com outra pessoa, só pode ser eu. Imagina Ramã assim, ó. Aí o rei responde para ele,
tudo isso que você falou, gostei da tua ideia. Pega o judeu Mordecai e você vai desfilar com um cavalo no meio do povo, na praça, e vai dizer para o povo: assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Diga a glória a Deus. Vamos encerrar, vamos partir lá para o versículo onde nós paramos. Versículo 10 diz assim: então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Ramã, triste, pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém, igreja? Então aquele homem que era para ter sido morto em uma forca foi honrado. Tudo aconteceu naquela noite, a noite que seria a sua execução, a noite que seria o seu fim, a noite que seria a sua morte. Ele foi exaltado e honrado naquela noite por decisão do rei. Coincidência? Olha que ironia. Eu chamo de ironia, não coincidência. No mês da celebração, no mês da festa, no mês da alegria, vamos acabar com os judeus. O jogo vira. Eu vou pôr esse judeu numa forca. Está decidido, é isso que eu vou fazer. Naquela mesma noite, o rei muda tudo, e o rei decide honrar aquela pessoa. Qual é o fim de Naamã? Você pode ver aí no capítulo 7. Capítulo 7, lá no versículo 10, diz assim: vamos ler o versículo 9 para ter um entendimento melhor. Então Harbona, um dos eunucos que serviram o rei, disse: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei, aquele que salvou a sua vida, rei, quando quiseram te matar. Então o rei disse que ele seja enforcado nela, e assim enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Eu vou resumir tudo isso aqui para vocês, igreja. Guarde no seu coração o que eu vou dizer. Na verdade eu já disse, eu só vou reforçar. Deus, ele é muito melhor estrategista do que todos os seus inimigos, do que todos os seus adversários. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, talvez de forma irônica até, talvez uma aparente coincidência, Deus vai livrar você daqueles que querem a sua ruína, o seu mal, a sua queda. Enquanto você não faz mal para ninguém, enquanto você vive a sua vida, se alegra com a sua vida, com o que você tem, com o que você é, com o que Deus te deu, tem gente querendo destruir você. Como uma virada de jogo, como uma estratégia divina. Tudo isso pode virar da noite para o dia. Lembre que tudo aconteceu em uma noite. Qual noite? A mesma noite da sentença. Deus pode virar de uma hora para outra, e de humilhado você ser exaltado. Diga glória a Deus. Deus é Deus. Você entendeu a palavra direitinho? Deus falou com você? Então descansa o teu coração. Continue celebrando, mesmo que pessoas estejam tramando contra a sua vida. Continue, porque o plano deles, cedo ou tarde, vai por água abaixo, e o plano de Deus para a sua vida é o que vai prevalecer. Nenhum homem, nenhum rei, nenhuma autoridade, nenhum ditador, ninguém pode impedir você de ser abençoado, pode impedir você de chegar onde Deus quer te levar. Deus, ele vai fazer isso, ainda que seja no último instante, no último momento. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.